Olá, minha gente, bom dia. Tá vendo? Que maravilha esse bom dia. Um dia chuvoso, um país com situações difíceis, e a gente recebe um bom dia desse, que eu não preciso nem pedir de novo a segunda vez, que ele já brilhou aqui no salão para a gente. E aí eu tenho esse tema que para mim também é muito importante, eu acho que para cada um de nós, porque a gente vive neste mundo de século XXI, né? Com essa vida líquida, com as coisas que exigem cada vez mais atenção, mais pressa, que a gente dê conta de várias coisas ao mesmo tempo. Eu tenho uma amiga aqui da casa, mas que a gente faz um trabalho fora e que a gente costuma dizer assim, eu digo que é uma caixinha de cada vez que eu abro, e ela é uma gavetinha de cada vez. Pelo tempo de Cronos, pelo tempo cronológico, a gente vai dando conta das nossas demandas. E aí, quando eu vi esse tema, falei, claro que ele é meu, porque ainda que o tempo todo a gente fique se policiando para manter equilíbrio, para manter a paciência, o tempo todo nós somos testados. E eu disse, eu quero ver que teste é esse. E aí, quando foi chegando mais próximo, Cronos, o Deus Cronos se aproximando, eu disse, caramba, com tanta gavetinha para abrir e dar conta em final de semestre, as demandas da casa, a ULHD aí, tanta coisa. Ai, eu acho que eu vou pedir a Fernando para fazer essa palestra. Aí depois eu falei, que o quê? Não é meu aprendizado? Não é também um teste? Não estamos testados o tempo inteiro? Como é que diz aqui o Evangelho? A paciência, ela vem para nos testar, as dificuldades elas chegam e nos testam o tempo inteiro. Eu disse, pois eu quero esse desafio. Porque o significado de paciência, paciência vem do latim e significa capacidade de suportar, de resistir e de persistir nas nossas dificuldades. Persistir quando a atividade é difícil. E aí eu disse, claro que eu vou fazer, isso é meu também. É meu e é de quem, como disse o amigo aqui, é dos fortes que vieram hoje, né? Com essa chuvinha, com esse friozinho, com essa falta de combustível, com essa falta de transporte público. E aí eu disse, claro que para trabalhar os meus desafios, eu preciso encontrar o caminho que para mim é mais suave. Quando a gente enfrenta desafios, a melhor forma de enfrentá-los é encontrar o caminho que lhe seja mais suave. E a gente só encontra esse caminho se a gente vai buscar a paciência. A paciência, ela pode ser desenvolvida, assim como o músculo. A gente desenvolve os nossos músculos, não é? Pois a paciência também a gente desenvolve, a gente aprende a desenvolver, a gente exercita. É um exercício diário, constante. É um exercício que a gente precisa pôr em prática o tempo inteiro. E eu diria, e eu somente não, umas leituras que eu fiz também, que a impaciência, a falta da paciência, ela tende a ser um hábito. Vocês observam que quando a gente perde a paciência, com uma coisa que eu estou fazendo aqui, eu caminho lá na frente, outro obstáculo, outra dificuldade, eu já estou impaciente, eu só agravo a minha impaciência, e isso se torna uma constante. Já repararam isso? Perceberam? E a paciência, eu gostei dessa associação. Assim como os nossos músculos, a gente pode desenvolver, a gente pode exercitar. Então, eu exercitei a minha paciência, o meu desafio, com essa imagem. E eu gosto de trabalhar com imagens, porque elas nos trazem muito. Observem essa imagem, o que é que ela diz para você, para cada um de vocês. Enquanto vocês observam, aproveito para dar bom dia a quem nos assiste pela internet, que eu esqueci de dar bom dia a quem está na internet. Mas aqui é uma imagem de pedras sobrepostas, umas às outras, e pedras sendo alinhadas. Então, essa imagem, como não dá para a gente interagir muito, né? Como no curso básico que acontece aqui no salão,
Eu vou fazer aqui uma interpretação e vocês tentam identificar a interpretação de vocês. Mas a minha interpretação dessa imagem é que a paciência, ela nos traz um estado de equilíbrio. Mas a gente só consegue um estado de equilíbrio exercitando a paciência, construindo a paciência. Por isso, eu gostei dessa imagem que me traz os dois momentos. Me traz as pedras sobrepostas e equilibradas. E me traz as mãos construindo um equilíbrio, né? Então, a paciência é um exercício, é uma construção. A paciência requer ação também, para que a gente alcance o nosso equilíbrio. Então, está aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Está no item 7, a paciência. E aí eu queria saber de vocês, o que é que faz vocês perderem a paciência? O que é que faz com que vocês percam a mansuetude? O quê? E eu trouxe aqui. O que é que faz a gente perder a paciência? Quais são os nossos desafios? Né? Ninguém diga, bem que pode ser eu aí, né? Amarela com esse olho azul aí. O que é que faz a gente perder a paciência? Um filho teimoso? Uma chuva que vem e faz um estrago na nossa casa, que não estava previsto? Um colega de trabalho? Um vizinho, um familiar? O que te faz perder a paciência? Não foi à toa que hoje eu vim com esta camisa. Vocês conhecem essa camisa? Essa camisa da ULI. A ULI são 10 ciclos. E eu acho muito interessante quando diz assim, alguém fora me pergunta, Geisa, lá tem uma ULI, como é, estuda? Eu digo, estuda. Estuda-se, né? É apenas uma forma organizada e sistematizada da gente ter um conhecimento. E aí diz, mas quanto tempo? 10 semestres. 10 semestres? A pessoa fica lá 10 semestres? Você está doida? Disse, não estou não. E cresce, né? Porque é bom. Mas não significa que nesse caminho dos 10 semestres seria ingenuidade nossa achar que são 10 semestres de mar de rosas. Não. Tem momentos difíceis que são nossos, tem momentos difíceis que não dependem de nós, tem momentos difíceis que alguma coisa na estrutura, não é? Então, hoje é um dia que não foi tão fácil assim, a não ser para quem está morando aqui do ladinho, que vem a pé, mas fora isso, não é um dia fácil. E, no entanto, as pessoas estão aqui, vocês estão aqui. Os outros alunos estão em aula, outros tantos chegarão às 10 e outros tantos chegarão nas aulas que acontecem à tarde. Então, nesses desafios, não são desafios? Claro que são. Nesses pequenos desafios, como é que a gente enfrenta? Aí cada um tem a sua forma. E aí é que está a associação da paciência com o músculo. Como é que eu estou desenvolvendo a minha paciência? Vamos pôr em prática a nossa paciência. E aí eu trouxe aqui tem os 10 ciclos, e em cada um deles a gente vai modificando o nosso comportamento, porque a gente modifica a nossa forma de olhar o mundo, a nossa forma de olhar o outro. E aí eu trouxe esse questionamento para que a gente se pergunte, o que hoje me faz perder a mansuetude? O que hoje me faz perder a minha paciência? E aí, voltando para o que está no externo, a coisa que a gente está vivendo em nosso país hoje, mas também unindo aos nossos questionamentos, ao que me perturba a mim, pessoalmente, de forma individual, porque nós somos indivíduos, temos a nossa subjetividade, mas a gente vive no coletivo. A gente não pode dissociar uma coisa da outra, a não ser em determinados momentos para uma análise, mas a gente precisa analisar e retornar, unir o individual e o coletivo. E aí eu pergunto, nisso tudo que está acontecendo, o que eu posso aprender com isso? Ou, ainda, o que eu posso fazer a respeito disso? Ou, ainda, o que eu posso fazer apesar disto? Essas 3 perguntas, vou repetir. O que eu posso aprender com isso? O que eu posso realizar a partir disso? E o que eu posso aprender, o que eu posso fazer
apesar disso, e o que eu posso realizar com isto, né? Essas 3 perguntas valem para as nossas questões pessoais também. Tem determinadas coisas, a gente costuma perder a paciência, a gente costuma sofrer quando algo nos acontece e que não está no nosso controle. Não era exatamente aquilo que eu gostaria, não é assim? Aí a gente perde a mansuetude, porque aconteceu e eu não gostaria que acontecesse daquela forma. Uma perda da saúde física, um transtorno qualquer. Aí vocês imaginem o seguinte, está lá você sentadinho, vai viajar. Vamos viajar. Tempo chuvoso e, de repente, o voo não decola. E aí você fica angustiado. E aí a gente tem sempre as escolhas. E a paciência, quando a gente entende que a paciência é um exercício que a gente precisa pôr em prática, quando isso está claro, aí você vai fazer as suas escolhas agora com base na paciência. O que eu disse aqui no começo, eu vou escolher o melhor caminho para exercitar a minha paciência. Se eu tenho uma dificuldade ou um desafio, e eu preciso enfrentar, eu preciso encontrar o meu caminho mais suave. E para isso eu preciso de paciência e de equilíbrio. E aí você tem as suas escolhas. Ou eu vou sair, não quero mais esse voo. Ou eu vou botar um fone no ouvido, ouvir uma música e vou relaxar. Né? Só tenho essas 2 opções. Porque a terceira, estou dizendo a mim, a terceira eu não quero para mim, que é o desespero. E às vezes a gente entra em desespero. E nesses dias de perturbação no país, a gente viu algumas cenas de desespero. A gente viu pessoas chegando num posto de gasolina e chorando de desespero. Né? E cada um tem a sua razão. A gente não sabe o que vai ali e não vai julgar. Mas certamente o desespero requer equilíbrio, compreensão, paciência. Vamos em frente. E aí eu trago aquilo que Jesus disse assim: brilhe a vossa luz. Porque para a gente trabalhar a paciência e para a gente ter equilíbrio, é preciso que a gente faça brilhar aqui a nossa luz, para que a gente perceba qual é o meu caminho do equilíbrio. Qual é o meu caminho do equilíbrio? E aí eu queria contar uma história aqui para vocês. Dizem que numa floresta distante havia um touro forte, de cascos duros, muito duros. E havia também um macaco. O macaco é o símbolo da perturbação, né? Da perturbação. E esse touro, muito forte e que metia medo, ele era importunado o tempo inteiro pelo diacho do macaco. O touro queria dormir, cochilar na sombra de uma árvore, e o diacho do macaco ali. Pula daqui, pula dali, mexe na orelha do touro, sacode o rabo do touro, e ele ali, tranquilo. E o touro levanta, e o touro vai comer, e o macaco está lá. Pula de cá, pula de lá, estica o rabo, perturba. Macaco perturba. O macaco está ali importunando o tempo inteiro. Não dá sossego. Aí, o grande espírito da floresta, que a tudo assistia, olha para o touro e diz assim: não é possível. Por que você não reage? Você tem a força, você tem os cascos muito duros. Você dá um ar, o macaco voa longe. Por que você não reage? E aí o touro disse assim: não, eu não vou reagir não, porque o macaco não tem ninguém. O macaco só tem a mim mesmo, ninguém gosta dele, ninguém o suporta por perto. Então eu aturo, eu aguento, não tem problema não. Porque uma hora ele vai aprender. Só que o macaco estava escutando. E o macaco escutou. E o macaco se percebeu em sua perturbação infeliz. Né? Essa história, ela tem esse fundo de moral para nos dizer assim: quando nós exercitamos a nossa paciência, além de nós não sairmos do nosso equilíbrio, a gente contribui com o equilíbrio do ambiente, das outras pessoas. Uma vez, num trabalho que a gente fazia aqui na casa, uma pessoa perturbava muito um determinado... a pessoa que estava coordenando o trabalho. E ia atrás. E ele ia
trabalhando, conversando, orientando, explicando, e a pessoa atrás. Você pode, você tira isso, faça não sei o quê, faça não sei o quê. Não. Gente, ninguém estava aguentando. Aí, lá para as tantas, alguém fez assim, fulano, por que você não manda essa pessoa calar a boca? Por que você não manda essa pessoa sentar? Você faz isso aqui. E pronto, você tem esta autoridade para... E ele disse, nada, deixa. Eu estou exercitando a minha paciência e ela vai terminar cansando. Porque cansa. E é assim, essa inclusive é uma das técnicas da desobsessão, né? Deixa. Uma hora a criatura há de cansar. E as mudanças se transformam. Porque a paciência, ela tem o poder de fazer, ela tem essa magia. A paciência tem essa magia de transformar. A gente, com paciência, a gente transforma as coisas, transforma a nós mesmos, mas transforma o ambiente em que a gente vive. E brilha a vossa luz, está lá em Mateus, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Brilhe vossa luz diante dos homens. Que isso seja o grande ensinamento do nosso dia hoje. Fazer brilhar a nossa luz. Mas a gente não faz brilhar a nossa luz assim. Não tem um interruptor, né? Não tem um interruptor. Seria bom, mas não tem. A gente faz brilhar a nossa luz com a educação do Espírito. Na medida em que nós, espíritos, nos educamos. Na medida em que nós, espíritos, compreendemos o que se passa conosco, o que se passa com o outro. Na medida em que nós vamos entendendo as escolhas que a gente vai fazendo para exercitar paciência e equilíbrio nas nossas dificuldades. Na medida em que a gente usa paciência como uma persistência, com determinação, para transformar algo. Paciência como magia. Paciência como um músculo que a gente desenvolve. A paciência como um dos interruptores para acender a nossa luz interna. Que brilhe a vossa luz. E para isso, por que eu estou trazendo brilhe a vossa luz e paciência? Quando eu cheguei na casa, eu cheguei um tanto perturbada, digamos assim, porque eu vim no carro ouvindo uma radionovela. Vocês sabiam que ainda existe radionovela? Aí Alain lá fora perguntou, criatura, radionovela? É na Rádio AM que você vê ouvindo isso, né? Radionovela, ainda existe isso? Tem umas radionovelas que são gravações de algumas casas espíritas, que é muito interessante. São obras espíritas, romances, biografias. Nesse caso, hoje eu vim ouvindo uma biografia. E eu venho, em vez de ficar ouvindo rádio, eu boto lá no YouTube, no meu celular mesmo, e venho escutando a radionovela, só escutando. São os romances, eles... contados, narrados com entonação. Recomendo que quando vocês estiverem no engarrafamento da nossa cidade, ou em algum momento de espera de qualquer coisa, é uma forma, é um artifício para a gente exercitar a nossa paciência. E aí eu vim ouvindo essa radionovela e chorando, cheguei aqui chorando ainda. Porque eu sou assim besta, viu? Eu choro com radionovela e eu mesmo dou risada das minhas besteiras. Mas adoro. É preciso, inclusive, esse também é um exercício para a nossa paciência. É falar besteira, é se ver bobo. É bom ser bobo de vez em quando, porque ser sisudo, ser sério, ser preocupado o tempo inteiro, ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta. Às vezes a gente precisa dar uma relaxada e dizer, me deixa ser criança, me deixa ser boba, me deixa chorar com a minha radionovela, criatura, me deixa chorar com a minha radionovela. A radionovela que eu vim ouvindo era dessa pessoa aqui, era a biografia da Anália Franco. Quem já ouviu falar em Anália Franco? Pois é, alguns poucos. Mas Anália Franco foi uma grande mulher, não foi? Vocês que já conheceram. Vou contar um pouco da história de Anália Franco para vocês. E vocês, nessa história que eu vou narrando da Anália,
Observem as duas coisas, que brilhe a tua luz e a paciência. Anália, ela foi considerada a grande dama da educação. Anália nasceu em 1853, ó. E naquele tempo, lá em 1853, pensem como era a nossa sociedade. Anália nasceu no Rio, mas morou muito em São Paulo. Anália, com 16 anos, trabalhava com a mãe, que era educadora, e Anália também dava aulas. Anália, depois de muito tempo, e não foi novinha com 16 anos, não. 16 anos ela trabalhava com a mãe, mas depois dos 40, Anália me funda uma associação. A partir dessa associação, ela começa a criar escolas. Mas para criar escolas, uma escola precisa de professor, né? Aí ela cria um liceu para preparar educadores para trabalhar nessas escolas. Sabe para quem eram essas escolas? Para quem eram as escolas? Quem conhece a Anália Franco? As escolas, aquela época, era a época da escravidão. Surgiu a lei do ventre livre. A lei do ventre livre, para quem é novinho que não estudou isso em história ainda, é quando os filhos dos escravos nascessem, a partir do nascimento, a partir do ventre, eles estavam livres. Ora, bem sabemos como nós éramos naquela época, não é? É uma época onde o núcleo social era muito fechado, onde se compreendia que os escravos sequer poderiam ser comparados a seres humanos, não é? Alguns tinham, e a gente tem isso retratado tanto na história como nas obras espíritas. E portanto, os senhores e as senhoras de engenho não queriam aquelas crianças, era o supérfluo. Bom, não podem ser não podem trabalhar para mim, para que eu vou querer aqui na minha fazenda? Não quero. Então, essas crianças, elas eram abandonadas, elas eram largadas. Foi uma época em que houve muita orfandade. Havia nas santas casas a tal da roda, uma roda. Colocava o bebê em uma determinada janelinha, rodava, o bebê entrava na Santa Casa, apertava a campainha e as freiras cuidavam desses bebês. Pois bem, nesta época, com tantas crianças nesta condição, Anália resolve acolher. E Anália, ao final, que eu não vou contar, eu vou deixar vocês curiosos para pesquisarem a história desta, a grande dama da educação brasileira. Ela era conhecida assim. Anália fundou 71 escolas. Tem noção do que seja isso? 71 escolas, 2 albergues, que são o que a gente chama hoje de creche, para que as mães fossem trabalhar e os filhos ficassem, para que as mães, enquanto trabalhando, os filhos ficassem nessas creches. Essas escolas, ela não fundou só no estado de São Paulo, ela fundou também pelo interior. E eu fiquei pensando, para que a Anália abrir uma franquia, né, de escola? Para que essa escola se espalhar pelo interior? Hoje, Isa, lerdinha, meu Deus. Onde estavam os escravos? Nas fazendas. Onde estavam as fazendas? No interior. Portanto, ela foi onde a necessidade estava. Ela não ficou e esperou que se chegasse, ela foi onde a necessidade havia. Então, ela fundou 71 escolas na capital paulista e no interior de São Paulo. Ela fundou esses 2 albergues. Ela era uma mulher à frente do tempo dela, porque ela não era casada. Agora, vocês imaginem a futricagem naquela época. Não era casada, acolhia essas crianças, fundou o liceu. A partir dessa associação, ela cria as escolas, ela cria o liceu para preparar professores para essas escolas. Ela me cria uma casa de recuperação. Essa casa de recuperação era para as mulheres, por exemplo, há uma história muito interessante de uma jovem que chega até ela, foi a primeira, foi daí que ela cria essa casa de recuperação. Uma jovem que pertencia à sociedade, mas que havia fugido de casa com um namoradinho. Coisa rara naquela época? Não tanto, né? Acontece hoje ainda? Acontece, né? E vai embora.
Hoje acontece de outra forma, hoje acontece bem escancarado mesmo. Ó, mãe, estou indo embora, vou morar com fulaninho, não é assim? Bom, mas naquela época aquilo era um escândalo. E essa jovem de sociedade fugiu de casa e aparece na frente de Anália, no momento em que está sofrendo, muito provavelmente um aborto, ela estava com hemorragia. E Anália socorre. Nisso, está lá um bispo. E o bispo diz, mas essa não é fulaninha? Fulaninha fugiu de casa. Você não sabia? E levou as joias. Você vai acolher? E ela disse, eu acolho quem precisa. Olha, a imponência. Porque uma mulher naquela época nem tinha voz. Mulher não votava. E a Anália está lá, enfrentando a tudo e a todos. A futricagem, as mulheres, naquela agonia toda. Como é que a Anália... Doutor Barros só anda lá dentro, que foi depois, terminou casando com ela, né? E a Anália acolhe essa pessoa, essa moça, e a partir dela resolve abrigar as mulheres decaídas da sociedade. Ela chamava assim as decaídas. E ela abre esse espaço que acolhe também. E a partir daí ela cria oficinas profissionalizantes, ela cria um grupo de dramaturgia, ela cria uma banda musical. Ó, imagine, naquela época. E as dificuldades que ela enfrentava, não só financeira, porque ela tinha mais de 1000 crianças para dar conta, não só financeira, mas também as dificuldades de quem via aquilo de maus olhos e queria atrapalhar o trabalho dela. Então, ela tinha, por exemplo, uma fazenda que foi emprestada por uma grande dama da sociedade por causa dos atos de caridade dela. Mas quando a dama da sociedade soube que a fazenda estava cheia dos negrinhos, ela disse, não quero minha fazenda aqui para isso, não, para os negrinhos, não. Tira tudo, imagine. Imaginem naquela época. Será que a Anália conseguiu uma obra desse porte, sem a paciência? A Anália fez brilhar a luz dela, e de uma forma muito intensa. Hoje tem shopping em São Paulo, shopping Anália Franco, mas eu penso que deveria ter grandes escolas, porque, afinal, foi a grande linha de trabalho de Anália. E a Anália, mesmo naquela época, ela trouxe metodologia diferenciada. Enquanto nas escolas públicas estudavam as crianças de 5 a 10 anos, todo mundo junto, a Anália já fazia naquela época o que hoje se faz, que é separar as crianças por idade. E as atividades eram de acordo com as idades das crianças. A Anália foi uma mulher tão à frente do tempo dela, que a Anália trouxe a educação física para as meninas. E o padre foi lá dizer, você está botando as meninas para fazer educação física? Isso é coisa de homem? Ela, não, isso é coisa do corpo humano. É a saúde do corpo físico. Essas crianças precisam, isso não tem a ver com sexo. Naquela época, né? Agora imaginem, calculem os percalços, as dificuldades que esta mulher enfrentou. E aí pensemos no nosso tema, paciência. E com paciência e exemplo, e esse exercício, a Anália foi enfrentando e consolidou a grande obra dela. Então, depois que ela já tinha uns 45 anos, e o Bastos, o tempo todo com ela, ao lado dela, que ela conheceu no centro espírita quando teve um problema de visão, quase fica cega, por isso ela passa a usar óculos, e daí então usa óculos a vida inteira. Ela foi a um centro espírita buscar ajuda para esse problema de visão, e lá ela torna-se espírita. E lá ela conheceu este homem que depois veio a ser marido dela. Mas eles começaram a trabalhar juntos em todas as obras, e um dia, de tanta futricagem, o povo a falar, ela viu que aquilo poderia pôr em risco as obras que eles construíam. E ela olhou para ele, encarou e fez, como é? Está tanto tempo junto aqui, nós dois, trabalhando, vamos casar e resolver logo esse problema. Ela que, foi lá e encarou assim. Ele, sim, quero. Ela, não quero casar ninguém, só quero casar no civil. E eles casaram e continuaram a obra, uma obra grande. Deixa eu ver se tem mais aqui. 23 asilos para crianças, a colônia, a banda, o bando de teatro, oficinas de artesanato. Pois é.
Anália tem uma história contada por Chico Xavier de alguém que ela foi cuidar, uma senhora. Enquanto ela estava cuidando, ela chegou lá, a senhora já estava moribunda, né? E ela dizia assim, me deixa ler o Evangelho. A senhora disse, não, não quero que leia nada, eu não quero essas suas coisas. Vamos só lembrar que naquela época o Espiritismo era visto como uma coisa, né? Não podia se exercitar o Espiritismo, não se falava abertamente que se era espírita, mas Anália falava. Ela se dizia espírita, declarava de boa, e tinha, inclusive, por causa de sua postura, das suas ações, embora tivessem pessoas, a Igreja Católica era dominante à época, embora tivessem pessoas da igreja, alguns bispos que não gostavam por causa do perfil espírita, haviam outros que sim, e que se associavam, e que trabalhavam juntos. Então, isso não tem muito a ver com religião, mas com o caráter, com a índole, com o objetivo do que você quer, com as suas obras. E Anália, por suas ações, ela tinha uma autoridade moral para. Então, Anália, neste cuidado com essa senhora, contado por Chico Xavier, Anália queria ler o Evangelho e a senhora não. Eu quero agora um chá. Aí ela ia providenciar o chá. Aí a senhora cuspia. Eu não quero chá, esse chá está horroroso. Agora eu quero um mingau. Aí ela ia providenciar o mingau. Posso ler o Evangelho agora? Não, esse mingau está horrível. Eu não quero mais o mingau. Às vezes a gente encontra gente assim, né? Lembra do macaco que eu contei lá no início? E ela ali, pacientemente, aguentando. Até que chegou ao final, a senhora disse assim, a tua religião te dá esse poder de me aturar desse jeito. Então eu vou deixar você ler para mim o teu Evangelho. E a Anália conseguiu fazer o Evangelho. Porque a paciência, ela tem esse aspecto também de magia, no sentido de que é capaz de transformar. A Anália conseguiu transformar. Essa é uma história narrada por Chico, da paciência exercida por Anália neste momento específico. Mas aqui eu trago de outros momentos mais, nessa vida que não deve ter sido nada fácil, né, para Anália chegar naquela época onde mulher não tinha voz, onde mulher não votava, onde mulher não vivia só, onde mulher não podia negociar, e ela constrói isso tudo. Depois ela tem o apoio dessa pessoa que veio a ser o marido dela, os dois trabalham juntos, mas ela levava à frente. E essas mulheres, as decaídas que ela recolhia, também acabavam trabalhando, transformando-se e transformando o ambiente em sua volta. Eu recomendo que vocês busquem a história de Anália. É uma história muito bonita, muito rica, um aprendizado para a gente. Bom, e aí eu trago agora para os nossos dias. Se lá naquela época tivemos Anália e tantas outras pessoas, né? É porque a Anália foi o exemplo que eu quis trazer, que foi minha radionovela chorosa. E hoje em dia, como é que está a vida da gente? Que dificuldades encontramos? Hoje em dia, somos cidadãos, homens, mulheres, temos nossos direitos, nossos deveres, todo mundo trabalhando junto, todo mundo em pé de igualdade, mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas, hoje em dia, a gente vive assim. Normose é um termo cunhado por Roberto Crema, Pierre Weil e o Leloup. Eles cunharam esse termo, normose, para falar da vida que a gente vive, um comportamento que socialmente está se considerando como aceito, mas que tem traços patológicos. A gente vive nisso aqui. Eu comecei hoje falando que a gente abre uma gavetinha de cada vez para dar conta das coisas. Mas muitas vezes a gente vive essa loucura toda. A gente tem todas essas coisas para dar conta. Família, trabalho, compromisso, recursos, troca disso, troca daquilo, pai que adoece, filho que grita, né? Tanta coisa. E lá vai a gente se achando super-homem e super-mulher, querendo dar conta de tudo. Estamos mais ou menos assim. E aí eu quero fazer um alerta. Cuidado para não entrar na normose.
para não transformar determinados hábitos em corriqueiros, em comuns na vida da gente. O que é mesmo que precisa ser comum na vida da gente? O que é? O que é que precisa ser normal? E aonde será que eu não estou pisando que seja a minha normose? Normose é patológico. Normose é aquilo que o conceito social considera como normal, mas que está te fazendo mal. É aquilo que não te permite mais estar com um olhar atento para uma demanda sutil de um familiar. Porque você está atropelado pelo tempo, pelo Deus Cronos. Está atropelando as coisas. Então entramos na normose e não nos percebemos na normose. É preciso que a gente perceba. E é preciso trazer a paciência e o equilíbrio para perceber o que na vida da gente não é normose. Gente, eu estava no shopping outro dia e esperando a minha filha, que tinha entrado em uma loja, questão assim, menos de 5 minutos. Todas as pessoas que passaram andando no corredor, não é mentira não, façam o teste, parem e observem. Todas as pessoas passavam assim, no celular. Sério? Eu disse, gente, isso é normose. Isso é normose. Desliga esse celular, criatura. Antigamente a gente viveu sem. Deixa dentro da bolsa, deixa dentro do bolso. Espera um momento para. Né? Eu costumo dizer aos meus amigos, às pessoas mais próximas, e está eu aqui dizendo agora publicamente, que se for urgente, liga, eu vou atender. Mas eu não posso ficar olhando toda hora uma mensagem de WhatsApp que chega no meu telefone, porque senão eu só respiro e olho o celular. Né? Minha vida vai ser normose. Não olho mais. Eu agora olho o WhatsApp só em determinados momentos e pronto. Se for urgente, liga. E liga mesmo, a pessoa liga. A pessoa que está doida, desesperada, vai ligar. Vai ligar. E aí a gente vai ver o que é. Nem que seja dar um toque, está sem crédito, sei lá, né? Dá um toque. Eu digo, opa, aconteceu alguma coisa, deixa eu ver o que foi. Aí eu vou olhar. Mas não dá. Toda hora chega uma mensagem, toda hora chega. E a pessoa vai andando no shopping assim o tempo inteiro. Gente, eu não estou dizendo que foi 2, 3 pessoas, foi 100% das pessoas que passaram naqueles 5 minutos, era olhando no celular. Normose. É preciso termos cuidado, porque isso não atinge só a nossa saúde física, ou visual, ou o que for, mas atinge as nossas relações. Ah, mas no celular eu também estou me relacionando. Hello? Como assim? Você está dando um recado, você está matando a saudade de alguém que está longe. Eu não sou contra a tecnologia, ao contrário, né, Cecília? Eu sou bem defensora da tecnologia. Contudo, é preciso saber usar. É preciso ter discernimento, não é? Porque senão caímos aqui na normose, Então, essa é a vida de hoje. Nessa vida de hoje estressante, quem assistiu aqui Um Dia de Fúria com Michael Douglas? Muita gente. Um Dia de Fúria, Michael Douglas está lá no engarrafamento da Zorra. E ele enlouquece, e o carro não sai do lugar. Ontem a minha amiga ficou 20 minutos parada no mesmo lugar e nós desistimos de uma reunião que íamos ter na faculdade. E aí, gente, Michael Douglas sai do carro, larga o carro lá, atira a primeira pedra quem nunca teve vontade de fazer isso. Quem já teve vontade de fazer isso? Deixar o carro lá no engarrafamento e sair andando. Né? Quem nunca teve vontade de fazer isso? E aí, cadê? Quando a gente está num bom estado de equilíbrio, está tudo bom, vou ouvindo a música, boto outra música, vou ouvindo radionovela, chorando. Né? Mas quando a gente não está bem, quando o equilíbrio não está interno, quando essa paciência não está bem desenvolvida, a gente não suporta mesmo. E vira um Michael Douglas da vida e sai quebrando tudo, né? E larga o carro lá e sai feito doido, larga lá. Tem uma história que passou em um programa de televisão há muito tempo, mas que eu nunca esqueci, porque foi algo que eu também já tive vontade de fazer. Eu me identifiquei de cara, porque ter paciência não significa leseira, não. Significa ação. Eu devo agir. Né? Paciência não é leniência. Eu tenho que ter a minha ação. Aí vou contar essa história a vocês. É capaz de alguém da minha geração aqui lembrar.
num programa de TV que conta casos reais de pessoas, entrevistaram uma mulher que contou a história dela. Ela estava no engarrafamento em São Paulo e ela tinha uma entrevista de emprego. Ou era o primeiro dia do emprego. Acho que era o primeiro dia de emprego. E eis que ela se depara com um grande engarrafamento desses que não andam. E o tempo vai passando e Cronos é implacável. Ele passa mesmo. E o tempo passava e ela não saía do lugar. E ela começou a... Só que ela não entrou em desespero. Porque em desespero a gente não sabe o que fazer. Olha a diferença entre o caso dela e Michael Douglas no Dia de Fúria. O que foi que ela fez? Eu tranquilamente teria feito, viu? Por isso que eu nunca esqueci esse caso. Ela chama um cidadão que passa de moto. Meu amigo, é o seguinte, eu vou perder o meu emprego. É o primeiro dia, eu consegui esse emprego, eu não posso nem chegar atrasada. Eram 2, né? Você dirige, leve o meu carro, me dê uma carona nesta garupa, me deixe no aeroporto. Ela era aeromoça, era o emprego de aeromoça, ainda lembro disso. Me leve nesta garupa, me bote lá que eu preciso trabalhar, eu não posso perder o meu emprego. É desespero? Talvez, mas é uma ação, não é uma ação desesperada, era uma ação urgente, era uma coisa que ela precisava tomar uma atitude. É atitude, mas uma atitude, né, focada. Ela não se descabelou, ela não paralisou, ela não chorou, ela não quis bater em ninguém, ela não quis pegar arma, ela quis resolver um problema imediato. E ela ainda conta, eu tenho 2 filhas, eu preciso dar conta. E ela sobe na garupa da moto, toda arrumadinha, vai embora, depois eu resolvo como é que eu pego o meu carro. Ora, com um emprego, depois, mesmo que ela nunca mais recupere aquele carro, ela compra outro. Mas o emprego para ela conseguir era mais difícil. Entre uma coisa e outra, ela fez a opção certa. Subiu na garupa e foi embora cuidar do emprego dela. Então, paciência não é sinônimo de leniência. Paciência requer ação, mas requer uma ação com equilíbrio. Né? A gente não vai sair como num dia de fúria, que larga lá e sai quebrando tudo. A gente toma as nossas ações. E aqui, sobre as nossas preocupações desse dia a dia nosso, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. A paciência, ela faz com que a gente cure a nossa ansiedade. Ansiedade é querer antecipar o futuro o tempo todo. Você fica ansioso porque espera algo que nem sabe se vai acontecer e você já está sofrendo por antecipação. Né? E aqui eu trouxe só a imagem do que a gente acaba de falar, da agonia e da leseira. Nem uma coisa e nem outra. Nem a normose e nem também ficar lá em cima de uma lesma esperando a vida passar. Não, tudo vai se resolver? Não. Está lá. A cada dia, o dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Então, eu não tenho que entrar em desespero com o tempo, mas nem tenho que ficar lerda. Não é isso. A cada dia, o seu cuidado. E aí, quando a gente chegou aqui, o grupo que tocava lindamente tocou esta música aí. Quem conhece? Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. Às vezes, a vida da gente está pedindo mais alma, que você seja um espírito mais inteiro nos seus processos, e a gente não se dá conta. Às vezes, o que a gente quer é isso, é um pouco de sossego, um pouco de luz, uma leveza de alma que dê até para você levitar. E como é que a gente alcança esta leveza, esse estado de alma, deixando a cidade toda lá atrás, né? Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. E aí eu trago o exemplo que Jesus, entre tantos que ele nos ensinou, mas para o nosso tempo de hoje, a história de Marta e Maria, quando ele diz:
Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. A história de Marta e Maria, vocês lembram? Duas irmãs, as irmãs de Lázaro. Jesus chega com aquela multidão que o acompanha sempre. E nisso, Marta vai para a cozinha fazer as coisas e Maria senta para ouvir as histórias. E Jesus, aí Marta vai reclamar, mas Senhor, eu estou aqui me acabando na cozinha e a outra está aí, sentada ouvindo suas histórias. Jesus diz a ela, Maria escolheu a melhor parte. É preciso que tenhamos serenidade de alma para sabermos fazer as nossas escolhas, termos discernimento. A paciência é um elemento, é um ingrediente importante nos nossos processos. Jesus não disse a Marta que ela não tem razão. Ela tem, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Contudo, há momentos em que eu devo deixar aquilo ali, entender o que é que realmente importa na minha vida. Naquele momento, o que é que realmente importa? Jesus estava ali, com palavras, com ensinamentos, com aquela energia maravilhosa dele. E ele confirmou, Maria escolheu a melhor parte. Que saibamos fazer as nossas escolhas, não é? A paciência vem para isso, para que brilhe a nossa luz. E por fim, eu queria agradecer e pedir que nós tenhamos esta capacidade de desenvolver a nossa paciência, de criar esta nossa paciência, de cultivar a paciência, porque é um exercício constante e diário, faz parte das nossas provas, como foi dito no Evangelho de hoje. Faz parte das nossas provas. As esperas, a gente precisa ver que na natureza tudo tem seu tempo. A natureza nos ensina o tempo todo. Tem o tempo da gestação, tem as estações do ano, tem o tempo das chuvas, tem o tempo do sol. Cada coisa tem o seu momento. Que tenhamos paciência para compreender o momento em que cada um de nós está passando. E que não entremos em normose. E que a nossa paciência tenha esse poder mágico de transformar não somente a nós, mas transformar o que está em nosso entorno. Há coisas em que a gente não tem o controle. Muitas coisas a gente não tem controle. Muitas coisas. A gente é que pensa que controla tudo. Mas há coisas que fogem do nosso controle. Mas que aquilo que está ao nosso alcance, que nós tenhamos a capacidade de transformar. Que façamos brilhar a nossa luz, trazendo a paciência, a educação do espírito, os potenciais da alma no nosso trabalho, no dia a dia. Muita paz para todos e muita paciência.